Fala galera, bom, hoje eu tô aqui pra fazer uma segunda parte de um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás e que vocês gostaram muito. Sabe por que vocês gostaram muito? Porque vocês gostam de ver a desgraça acontecendo, vocês gostam de ver a ruína. E há um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui pro canal sobre a queda de American Horror Story, né? E quando eu falo queda no sentido amplo da coisa, queda de audiência, queda de qualidade, queda de engajamento, enfim, a gente fez esse vídeo, ele vai estar, eu vou botar o link dele aqui na descrição, se você não assistiu ainda, assista. E a gente se deparou aí com outro conteúdo no YouTube gringo e que a gente achou bem interessante, eu decidi trazer esse conteúdo pra vocês aqui também, de forma traduzida, e não é o mesmo conteúdo, no caso, eu só peguei as informações e trouxe pra cá, mas eu vou comentar com vocês e vou dizer o que eu acho dessa teoria que a gente viu nesse vídeo. De qualquer forma, o vídeo original vai estar aqui na descrição, eu achei ele bem interessante, pode gerar uma certa polêmica, pode gerar, mas isso também é ótimo, a gente gosta de polêmica, e de qualquer forma tem muita coisa pra comentar. Então eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês aqui embaixo, lembrando que todas as redes sociais da página estão aqui na descrição, assim como o meu Apoia-se e o meu canal pessoal, então se vocês têm vontade de me ajudar financeiramente aqui no YouTube, o meu apoio está aqui para vocês conhecerem os pacotes que eu ofereço por lá. Não esqueçam também de deixar o like de vocês aqui embaixo, que ajuda muito no nosso engajamento, e vamos lá falar sobre mais polêmicas envolvendo American Horror Story. Bom, esse vídeo que eu tava falando com vocês, ele basicamente divide American Horror Story em 3 eras, e que eu vou dizer que eu concordo bastante com essas eras, que é uma era de ouro, uma era de prata e uma era de bronze. Eu vou destrinchar essas eras com vocês aqui, o vídeo vai ficar um pouco longo, inclusive esse aqui vai ser só a parte 1 desse vídeo, eu vou fazer mais uma depois, porque não daria pra fazer tudo no vídeo só, mas eu não quero deixar de trazer esse conteúdo da parte 2, porque ele também vai ser interessante. Então, basicamente, a era de ouro seria composta aí por 4 temporadas, que seriam as 4 primeiras. Então, Murder House, Asylum, Coven e Freak Show. Essas seriam as temporadas que ele considerou não as melhores, mas a melhor fase de American Horror Story em relação a diferentes aspectos. Não é só em relação a eu gosto mais dessas temporadas. Não é isso, é em relação à relevância em prêmios, em relação à quantidade de pessoas relevantes na mídia que estavam presentes nesse elenco, é em relação ao grupo de roteiristas que estavam participando dessas temporadas, a atenção que o Ryan Murphy dedicava a American Horror Story nessa época, ao marketing que era feito com a série. Então tem muitos aspectos que ele usou para poder determinar aí qual que seriam as temporadas que iriam compor cada uma dessas eras, e eu particularmente concordo muito com a escolha dessas temporadas para cada uma delas. A Era de Prata começaria aí com Hotel, depois a gente teria Roanoke, Cult e Apocalipse. Então as próximas 4, as 4 seguintes, estariam aí compondo a Era de Prata. E por último, na Era de Bronze, a gente teria as últimas 3 que saíram, e ele já incluiu Delicate nesse rolê. Eu não sei muito se eu faria isso, mas assim, eu entendo que era 4-4-4, mas ao mesmo tempo, não sei. Eu entendo que a época em que a gente está vivendo, a época em que a American Horror Story se encontra, faz sentido a gente incluir Delicate nesse rolê. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esperança de que Delicate pode inaugurar aí uma nova fase. Então, talvez, seja um pouco precipitado. Eu não vou falar de Delicate nesse vídeo, então foda-se, enfim. Ela estaria na Era de Bronze, né, no caso, nessa última era, caso ela fosse ser citada aqui, mas ela não vai ser citada, então tá tudo certo. Então, vamos começar aí falando dessas eras, né, o que caracteriza cada uma delas e por que elas seriam classificadas dessa forma. A Era de Ouro, como eu falei pra vocês, ela seria baseada em toda a relevância que American Horror Story tinha nesse momento. É importante a gente levantar a pauta da relevância pra crítica que a série tinha, porque isso é inegável. A quantidade de indicações e prêmios que a série recebeu nos 4 primeiros anos dela, realmente, assim, é humilhante em relação ao restante. Esse começo de American Horror Story, ele foi muito sólido, ele foi muito consistente, e a gente vê, inclusive, pela quantidade de pessoas com carreiras gigantescas que topavam participar da série, queriam participar da série. Muita gente associa esse primeiro momento de American Horror Story e todo o glamour que ele teve, né, toda a recepção positiva que ele teve, ao fato da Jessica Lange estar nesse elenco, né? Ela, de fato, começou na primeira temporada, saiu na 4ª logo quando eles determinam nesse vídeo que muda pra Era de Prata. Muita gente fala, inclusive, que a Jessica saiu de American Horror Story e carregou com ela a qualidade da série. Eu não acho que essa afirmação é muito precisa, mas eu entendo porque que é claro de se observar uma mudança grande na série com a saída dela. A gente tá falando de uma pessoa que já tinha ganhado o Oscar 2 vezes, a 6ª pessoa mais indicada na história do Oscar, então assim, uma atriz extremamente relevante e que não estava em nada muito relevante já havia um tempo. Então a volta da Jessica Lange realmente causou um alvoroço ali na mídia, né? Todo mundo ficou, cara, que é isso que ela decidiu fazer? Principalmente sendo uma coisa tão diferente do que ela costumava fazer na carreira dela. Como eu já falei com vocês aqui várias vezes, né? A gente tem que lembrar que investimento pesa muito nessas séries. E de fato, a presença da Jessica nas primeiras temporadas faz com que um monte de produtores, um monte de marcas, um monte de gente olhe pra série com muito mais prestígio e queira investir muito mais tempo, muito mais dinheiro
roteiro nessa produção. Além da presença da Jessica nessas 4 primeiras temporadas, a gente também teve a presença da Lily Rabe, da Frances Conroy, do Evan Peters e da Sarah Paulson consistentemente nessas 4 primeiras temporadas. Ele também cita a questão da cinematografia das primeiras 4 temporadas. De fato, ela é muito, muito bonita. A gente teve um cara chamado Michael Coy sendo responsável aí pela cinematografia das 5 primeiras temporadas, então ele também foi responsável por Hotel, e essas 5 primeiras temporadas foram filmadas em película. A série começou a ser filmada digitalmente a partir da 6ª temporada, né, de Roanoke, quando muitos fãs dizem, né, que foi quando a série começou a perder realmente qualidade. A Era de Prata começa aí, então, com Hotel, né, nesse momento que a gente tem a saída da Jessica, que a gente tem uma mudança grande no elenco, né, até então a gente não tinha tido uma mudança tão grande no elenco da série, ele estava bem consistente desde as primeiras temporadas, e a gente também teve um fenômeno relativamente novo no fandom de American Horror Story, que foi os fãs começarem a não gostar realmente de uma temporada. Freak Show recebeu algumas críticas negativas em relação a muito lenta e etc. Não é uma temporada aclamada pelos fãs, mas ainda assim a questão da qualidade da produção não é muito discutida. O que é mais discutido realmente é meio que o ritmo que a temporada se desenvolveu. Agora, quando a gente chega em Hotel, aí de fato a gente começa a ter umas críticas, eu me coloco nesse lugar das pessoas que criticaram, em relação a algumas falhas mesmo em desenvolvimento de roteiro, em personagens mal explorados, uma coisa que a gente até então não tinha visto em American Horror Story. Mas essa temporada veio logo depois dessas 4 primeiras que eu falei com vocês, que de fato fazem aí essa era de ouro de American Horror Story. Então assim, o comparativo tava muito alto, eu não sei com o lançamento de Hotel hoje em dia o que eu pensaria, né? Eu assisti a série muito comparando aí com o que eu tinha visto nos outros anos, e eu sei que um monte de gente ama Hotel, eu não tô dizendo que Hotel é uma merda, que Hotel é horrível. Enfim, eu não gosto muito de Hotel, acho que Hotel tem vários erros que poderiam ter sido evitados, acho que teve muita coisa mal aproveitada, mas eu entendo que tem uma galera que gosta, e eu sei que Hotel tem seus pontos de qualidade. Eu não acho uma temporada precária, no nível que a gente veio a ter recentemente em alguns momentos. Então, assim, por mais que eu entenda várias das críticas negativas que o Hotel sofreu, a gente tem que ser justo e lembrar que ela veio depois de 4 temporadas muito boas, muito consistentes e muito aclamadas. E aí a gente tem a Era de Bronze, né, que é composta pelas últimas 3 temporadas, 1984, Double Feature e NYC. E um fator que ele coloca aí como determinante para o início dessa Era de Bronze teria sido a saída da Sarah Paulson e do Evan Peters, né, 2 elementos aí bem importantes da série. Eu concordo bastante com isso, eu acho que quando a gente tem a saída de 2 atores tão grandiosos em American Horror Story, que são tão queridos pelos fãs, por mais que muita gente tenha gostado de 1984, e eu não tô dizendo que ela é ruim porque não tem o Evan Peters e a Sarah Paulson, eu consigo dizer que ela é ruim por outros motivos bem além desse, mas eu acho meio inegável que isso meio que comunica ali que a série já não tá mais no mesmo lugar. Não quer dizer que é melhor, não quer dizer que é pior, mas que ela não tá existindo exatamente no mesmo lugar que ela existiu antes, que existiu uma era e essa era acabou, e a gente tá começando essa outra aqui com essa outra galera. E isso não quer dizer que a série acabou, não quer dizer que a série vai perder qualidade, que é unicamente, quer dizer, no caso perdeu, mas poderia dizer unicamente que encerrou-se um ciclo e estamos iniciando esse novo ciclo aqui. E apesar de sim eles terem retornado pra Double Feature, eles saíram mais uma vez em NYC, então assim, a inconsistência da presença deles em American Horror Story é algo que já se estabeleceu, a gente já não sabe mais se vai ter Evan Peters ou Sarah Paulson, que era uma certeza que a gente tinha no passado. Além disso, as únicas 2 atrizes a estarem presentes aí nas 3 últimas temporadas foram a Billie Lourd e a Leslie Grossman, 2 atrizes que não são muito queridas pelos fãs. Eu tenho bem menos problemas com a Leslie Grossman do que a maioria das pessoas tem, mas eu não acho ela um elemento essencial para American Horror Story, e a Billie Lourd eu sinceramente acho meio apática. A entrada dela em American Horror Story acabou sendo muito conveniente ali com o cancelamento de Scream Queens. Acredito que ela tenha uma relação próxima com Ryan Murphy, mas assim, por mais que a Billie não me incomode muito, sabe, não é uma pessoa que fala, ai, sai daqui, pelo amor de Deus, eu não acho ela muito expressiva, eu não acho que ela faz uma diferença tão grande na qualidade do elenco. Eu não acho que ela é uma pessoa que chama tanta atenção, uma pessoa que carrega tanta narrativa. Então, assim, por mais que eu não desgoste dela, como eu também não desgosto da Leslie Grossman, não são elementos que eu acho essenciais, principalmente porque eu considero a essência de American Horror Story. Não acho que elas se conectam muito com essa essência. Em Murder House, além do alvoroço aí da estreia da temporada, né, porque era o primeiro projeto do Ryan, depois de Glee, que foi um fenômeno e nada, absolutamente nada se parecia com esse projeto, foi anunciado que a Jessica Lange estaria no elenco. Além dela, a gente ainda tinha a Connie Britton, o Dylan McDermott e o Dennis O'Hare, que já eram conhecidos, né, na mídia e estavam aí em bons momentos das carreiras. E os novatos, que eram o Evan Peters e a Taissa Farmiga, não eram tão novatos assim, principalmente a Taissa, que apesar, né, de ser o seu primeiro grande papel, é irmã da Vera Farmiga, que já era bem conhecida na indústria. Dos roteiristas que participaram da primeira temporada, a gente tem o Ryan e o Brad, né, os 2 criadores da série, roteirizando os 3 primeiros episódios. Alguns roteiristas de projetos como Arquivo X,
X, Premonição, Nip Tuck, outra série aí do Ryan, e The L World. Uma coisa que é bem interessante da gente avaliar aqui é que vários desses roteiristas passaram a ter uma relação muito próxima com o Ryan, e vários deles trabalharam não só como roteiristas, mas também como produtores em vários outros projetos dele, como foi o caso de American Crime Story, de Ratched. Field também teve um dos roteiristas que se tornou produtor de Field, e a série estreou aí já com 80% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e também 8.0, né, de aprovação no IMDb. Continuando, a gente teve Asylum, e nesse caso só 2 protagonistas aí da primeira temporada continuaram para a segunda, né, que foi a Jessica e o Evan. Mas a gente teve aí 3 atores muito queridos sendo promovidos a papéis mais relevantes nessa temporada, graças a Deus, porque foram momentos assim maravilhosos para a carreira deles, e eu fico muito feliz que a gente teve esses momentos em American Horror Story, que foram a Sarah Paulson, a Lily Rabe e o Zachary Quinto. Além disso, os novos nomes que surgiram nessa temporada também tinham currículos bem respeitados, como era o caso do Joseph Fiennes e do James Cromwell. E aí dá pra ver que a gente tem mais uma vez o padrão no elenco que a gente teve na primeira temporada, que é esse equilíbrio entre grandes estrelas de Hollywood, que viraram meio que marca ali de American Horror Story, né? Toda temporada, aparentemente, a gente ia ter grandes nomes de Hollywood, numa produção onde raramente se vê grandes nomes de Hollywood, e a gente teria esses novatos que, apesar de serem novatos, estavam conseguindo um respeito muito grande da mídia também. Em relação aos roteiristas, eles continuaram exatamente os mesmos de Murder House. Inclusive, é a única temporada de American Horror Story que tem exatamente o mesmo time de roteiristas de alguma outra. No caso, é Asylum e Murder House. No Rotten Tomatoes, ela recebeu 90% de aprovação do público, e no IMDb ela chegou a 8.5. É até hoje a temporada mais bem avaliada de American Horror Story nas 2 plataformas. E aí a gente chega em Coven com algumas adições absurdas e que fizeram dessa temporada talvez a temporada com o maior número de estrelas muito respeitadas de Hollywood no elenco em American Horror Story. A Jessica, o Evan, a Lily e a Sarah se mantiveram. A Thaisa Farmiga, que teve uma boa recepção do público lá em Murder House, voltou para essa temporada, assim como Dennis O'Hare, e a Frances voltou aí para um papel de destaque, né, como a Myrtle. Além disso, a gente teve a introdução aí nessa temporada de ninguém menos do que Kathy Bates, vencedora do Oscar, do Emmy, do SAG Awards, dentre vários outros prêmios, da Angela Bassett, vencedora aí de 2 Globos de Ouro, e além delas a Emma Roberts, né, que tinha acabado de fazer aí Pânico 4 e tava meio que tentando se consolidar aí no gênero do horror, o que acabou rolando, né, porque ela até hoje faz bastante filme de terror. Além dela, a Gabourey Sidibe também entrou no elenco nessa temporada, e ela tinha ganhado um mega destaque, né, com Preciosa, que teve várias indicações ao Oscar, então ela também tava num momento muito bom. Além disso, até as aparições especiais dessa temporada foram bem incríveis. A gente teve a Stevie Nicks, a gente teve a Patti LuPone, um dos maiores nomes aí da Broadway, e além delas a gente também teve a participação do Leslie Jordan. Se vocês forem parar pra analisar essa temporada, não tem nenhum novato, né? Até mesmo os novatos, eles já tinham sido bem aclamados em American Horror Story antes, então nesse momento até quem era relativamente novo e estava relativamente começando já tinha feito um currículo maneiro nas outras temporadas. A equipe de roteiristas também se manteve praticamente a mesma das 2 primeiras temporadas, com a adição de um novo roteirista, e Coven também foi muito bem recebida pela crítica. A temporada estreou com 75% de aprovação no Rotten Tomatoes e 8.0 no IMDb. Continuando para Freak Show, a gente teve aí a maior parte do elenco sendo mantida nessa temporada. A Angela Bassett, inclusive, recebeu um papel de um pouco mais de destaque, e a gente teve 2 adições nesse elenco. A gente teve o Michael Chiklis, que é vencedor do Emmy, e o Finn Wittrock, que apesar de não ser tão conhecido ali na época, ele estava se fazendo conhecido em Hollywood. Já tinha feito, inclusive, The Normal Heart, né, que foi um filme televisivo do Ryan Murphy que ganhou o Globo de Ouro e foi bem aclamado. Essa foi a temporada final da Jessica, né? Ela anunciou que essa seria a última temporada dela. Praticamente a relação dela com American Horror Story foi da seguinte forma: ela aceitou fazer uma temporada da série com o Ryan Murphy e ela não sabia muito como é que ia ser. Ela falou que nunca tinha feito série antes e que não era um formato que ela tinha tanto interesse em fazer, mas ela fez a primeira temporada, ela gostou muito do resultado, gostou muito de como foi a recepção, gostou de poder fazer uma coisa muito diferente do que ela tinha feito, e ela conversou com o Ryan que ela faria mais 3. Então ela não foi renovada de temporada para temporada, ela simplesmente concordou em fazer as 4 primeiras, e por mais que a série estivesse ainda num momento muito bom, ela disse que as coisas uma hora precisam chegar ao fim e que era o momento dela se despedir de American Horror Story. No caso dos roteiristas, 2 novos nomes foram adicionados aí a essa equipe, mas no geral a equipe original lá das primeiras temporadas se manteve intacta, todos lá produzindo. Freak Show teve aí uma queda considerável de aprovação do público, né? Ela recebeu 68% de aprovação no Rotten Tomatoes e ficou com 8.0 no IMDb, mas não foi uma queda tão grande assim, nada que não seja aceitável na 4ª temporada de uma série.
E aí a gente vai para Hotel, né, que de acordo com esse vídeo que a gente está usando para se basear para fazer esse aqui, determina essa mudança entre a Era de Ouro, né, e a Era de Prata. E mais uma vez eu digo aqui que eu concordo um pouco que esse momento foi uma mudança muito clara em American Horror Story. A gente teve a saída da Jessica, né, que causou um impacto muito grande. Obviamente, com a saída dela, depois de todas essas temporadas extremamente aclamadas, né, eles precisavam fazer alguma coisa para manter o interesse da galera, e eles precisavam manter um certo formato, precisavam trazer alguém grande o suficiente para ocupar aquele espaço que era bem difícil de trazer, e a decisão que eles tomaram foi tentar trazer a Lady Gaga para esse papel de protagonista. Quando ela foi escalada, a maioria dos fãs ficou bem feliz. Esse momento é um momento pelo qual eu tenho muito carinho, porque foi um momento em que eu fiz um vídeo pro meu canal pessoal, que inclusive, gente, o Desiluminado, sigam lá, se vocês não seguem ainda, mas foi um vídeo em que eu falei que eu não tava muito feliz com a entrada da Lady Gaga, eu ainda fico bem do meu lado nesse caso, em relação a achar que talvez a atenção da série fosse desviada para um elemento que, apesar de eu ser muito fã da Lady Gaga, eu não queria que outros elementos da série passassem a não ter tanta relevância pela presença dela lá em American Horror Story, né? Eu tinha um pouco de medo de virar a série da Lady Gaga, acabou que não se desenrolou dessa forma, mas foi também quando o American Horror Story Brasil, essa página, né, que vos fala nesse momento, entrou em contato comigo, e aí eu comecei a fazer vídeo pra cá. Então esse momento da entrada da Lady Gaga foi bem importante pra minha vida no geral, e foi até a primeira temporada que eu comecei a fazer review aqui pra vocês. Nesse momento que a Lady Gaga entrou aí na série, ela já tinha, né, ganhado 6 Grammys, já tava 8 anos com uma carreira mega consolidada, a Lady Gaga já tava naquele momento meio eternizado ali, tipo, nada que ela fizer vai fazer ela não ser relevante por algum motivo, então ela entrou pra fazer o papel da Condessa, né, que era aí a protagonista da temporada, virou meio que a temporada da Lady Gaga mesmo, né, todo mundo só falava disso. Ela acabou ganhando um Globo de Ouro por essa temporada, então assim, a gente ainda teve Hotel tendo uma participação legal em premiações, né, inclusive sendo premiada, não só sendo indicada. Um Globo de Ouro, que volto a dizer aqui que acho extremamente equivocado, mas tudo bem. A gente tá falando aqui de relevância deu. Uma coisa que é muito importante de falar da entrada da Lady Gaga é que também trouxe muita gente nova, né, pra assistir American Horror Story. Quando ela entrou, apesar de a galera lá das outras temporadas que começou a assistir no começo ter ficado meio assim com o Hotel, assim, indiscutível que é uma temporada muito popular, né? Uma temporada que atraiu muita gente nova, uma temporada que fez muita gente querer assistir as antigas também. Então, assim, a gente não pode dar esse crédito de Hotel, que com a entrada da Lady Gaga, independente do que aconteceu depois disso, não acho que ela é responsável por eu não ter gostado da temporada nem nada, mas de qualquer forma é indiscutível que muita gente começou a ver nessa temporada e até hoje assiste a série por conta disso. E nesse momento, esse vídeo ele aponta uma coisa que eu acho muito interessante, que talvez seja uma das coisas mais interessantes desse vídeo, que essa temporada é a primeira temporada em que a gente tem a introdução de uma nova categoria de atores, né? A gente antes tinha grandes estrelas de Hollywood, a gente tinha estrelas em ascensão, que eram pessoas em momentos muito bons da carreira, e alguns pequenos novatos ali que não eram muito conhecidos. Nesse momento a gente tem a entrada da Lady Gaga como uma categoria que ele fala que são as pessoas que não têm uma carreira muito grande em atuação, né? Não são relevantes por conta disso, mas que são grandes o suficiente na mídia para atrair atenção para a série. Seria algo aí até bem próximo do que a gente tá vendo com a entrada da Kim Kardashian, né? Que não é uma pessoa relevante no ramo da atuação, mas é uma pessoa extremamente relevante e que pode trazer uma atenção muito grande para a série, que depois de um grande baque, né, depois de uma grande queda, é importante tentar levantar ela, e a gente levanta ela com relevância. Então, se a gente não tem a garantia de que o nosso público vai assistir a série, vamos fazer esse bando de veículo de mídia que nem olha pra série, que não fala desse tipo de conteúdo, começar a falar, começar a trazer notícias sobre a série, nem que seja só pela Lady Gaga. A gente volta a estar na mídia impressa, a gente volta a estar na TV, a gente volta a estar na internet, a gente volta pra tudo que é lugar, porque independente do que a gente tá fazendo de resto em volta dela, ela sozinha já é o suficiente. A gente também teve a continuação aí do Matt Bomer e do Wes Bentley, né, que tinham entrado em Freak Show e continuaram aí pra Hotel. E a gente também teve a volta da Chloe Sevigny, eu não sei se fala Sevigny ou Sevigny, não sei como é que fala o nome dela, mas enfim, que participou, né, de Asylum e voltou aí pra Hotel. O único nome realmente novo no elenco dessa temporada, além da Lady Gaga, era o Cheyenne Jackson, né, que até então não tinha participado da série. Na equipe dos roteiristas não teve praticamente mudança nenhuma, mas acreditam que a série ficou um pouco corrida e acabou sendo uma das principais críticas aí dos fãs, né, que foi abrir uma quantidade de plots muito grandes e não conseguir explorar esses plots de forma satisfatória e muito menos fechar todos esses plots, que isso teria acontecido como uma tentativa de contrapor as críticas de Freak Show,
que foi justamente criticada por ser muito lenta. Então eles teriam tentado acelerar um pouco essa temporada e acabou também não dando muito certo, porque, enfim, o ritmo não estava ainda alinhado. O Hotel estreou com 60%, né, 8% a menos do que Freak Show no Rotten Tomatoes e com 7.8 no IMDb. Continuando, a gente teve Roanoke, que também manteve um elenco bem parecido com o Hotel. No caso, a Lady Gaga saiu do protagonismo e foi para um papel bem menor do que ela tinha tido na última temporada. A gente teve também a volta da Lily Rabe, né, que não aparecia aí desde Coven. A gente também teve o Andrew Holland, que estava prestes a ser bem conhecido pela crítica com Moonlight, e ele também foi escalado para a temporada com um timing muito bom. A gente também teve a entrada do Cuba Gooding Jr., que é um ator também muito consagrado aí, que estava simultaneamente no ar com American Crime Story, que estava indo muito bem de crítica, e a gente também teve a Adina Porter retornando depois de uma aparição lá em Murder House. Nessa temporada, mais uma das roteiristas da equipe original lá de American Horror Story saiu da equipe, sendo substituída por outros 2 roteiristas. Um desses 2 roteiristas que substituiu ela foi a Akila Cooper, que foi responsável aí também por roteiros de Malignant e Megan, né, 2 filmes bem de terror. Então, assim, na época ela não tinha feito esses roteiros, obviamente a temporada aconteceu antes, mas claramente ela era uma pessoa aí com uma inclinação bem grande pro terror. Então, assim, acho compreensível que essa tenha sido a única temporada que ela participou. E como eu falei pra vocês, essa foi a primeira temporada que o Michael Coy, né, o responsável aí pela cinematografia das primeiras 5 temporadas, saiu de American Horror Story e ela foi toda filmada no digital pela primeira vez. Uma coisa que é indiscutível em relação a Roanoke é que ela teve uma campanha de marketing muito boa, pelo menos assim, se você não considera boa, ela foi eficiente, porque teve toda aquela jogada de marketing de não contar qual era o tema da temporada, de fazer as pessoas prestarem atenção em cada detalhe que estava sendo vazado. Então, assim, ela prendeu muita atenção das pessoas e gerou muita expectativa, que é o que uma campanha de marketing deveria fazer. Então, no caso, quando a temporada estreou, a galera estava realmente com a expectativa lá em cima. Ela também trouxe uma mudança de formato na filmagem da série que eu achei bem interessante, e também trouxe um plot twist bem grande no meio da temporada. Então, assim, apesar de Roanoke ter perdido um pouco também de pontos aí no Rotten Tomatoes e no IMDb, eu considero Roanoke um bom momento da série. E principalmente quando a gente tá falando de uma série que tava vendo ali sua relevância começando a cair, e é interessante você ver pelo menos uma tentativa, né, dos roteiristas, uma tentativa dos responsáveis pela série de renovar aquele formato e tentar surpreender. Mesmo que não tenha dado tão certo, eu acho que só a tentativa já vale seu crédito. A série estreou com 57% no Rotten Tomatoes e 7.7% no IMDb. E por último, nesse vídeo aqui, Apocalipse eu vou trazer no próximo vídeo pra gente poder fazer essa transição da era de prata pra era de bronze, então eu vou usar Apocalipse de ponte nesse próximo vídeo. Mas vamos então pra Cult, que foi aí a 7ª temporada da série, e que a Lady Gaga simplesmente sumiu da série. Fez ali um papel maneiro, entre aspas, um papel grande. Depois ela fez o papel de fato maneiro. Esse papel foi maneiro, bem pequeno. E aí não fez papel nenhum mais. Cult marca aí um momento em que a gente tem uma queda bem brusca na quantidade de nomes grandes no elenco, né? Até Roanoke a gente estava mantendo esse padrão bem alto ali, com grandes nomes de grandes estrelas, e Cult é a primeira temporada a gente tem uma diminuição bem grande nesses nomes muito relevantes em American Horror Story. A Kathy Bates não participa dessa temporada, nem a Angela Bassett, nem o Dennis O'Hare, nem a Lily Rabe e nem o Wes Bentley. Eles são só alguns dos nomes que saíram nessa temporada. A Sarah e o Evan ficaram para essa temporada e, como eu falei com vocês, a Billie Lourd entra nesse momento logo após o cancelamento de Scream Queens. Não sei se tem a ver, acredito que tenha, acredito que ela tem uma relação legal com o Ryan, e ele tenha tentado aí manter ela, né, em alguma produção dele por gostar muito dela, do trabalho dela, o que quer que seja, e não querer perder ela por conta do cancelamento de Scream Queens. A Alison Pill, que também era conhecida aí por papéis na TV e no cinema, foi adicionada ao elenco, e outros nomes aí como Emma Roberts, Frances Conroy e Adina Porter fizeram participações, mas em papéis menores. O que fez com que o elenco principal só tivesse realmente 2 nomes conhecidos pelos fãs e consagrados aí na série em Hollywood. Nesse momento, na sala dos roteiristas, a gente só tem 4 roteiristas da equipe original lá das primeiras temporadas. Então, nesse momento, a gente já teve aí bastante alteração nesse cenário. E vale lembrar que o Ryan é um desses roteiristas que ainda tá lá, né? Um desses 4 que ainda tá lá, mas que nesse momento, como já estava bem visível, ele estava dedicando um tempo bem menor a American Horror Story. Afinal, ele estava com outros projetos paralelos que estavam sendo muito mais relevantes do que American Horror Story naquele momento. E assim, obviamente, eu não sei a rotina do Ryan, né? Não conheço a agenda dele, não sei se ele foi lá, se ele fez coisa realmente, se ele se esforçou muito, mas eu acho pouco provável. Eu acho que é muito claro quando uma pessoa deixa de estar participando de um certo projeto, principalmente quando a qualidade que a gente via naquele projeto, a gente vê ela transportada para um outro. E esse outro começa a ter muita
muita qualidade. E aí esse que a gente assistiu não tem mais tanta, e aí me dá a impressão de que só tá o nome, entendeu? E até hoje eu sinto um pouco isso. Eu não vou aqui afirmar com certeza que o Ryan Murphy não participa ativamente da forma que ele participava no passado das temporadas, porque, né, como eu já falei, não sei a agenda do cara, não sei o que ele faz, mas me parece, pelo menos enquanto audiência, que essa relação dele com American Horror Story deu uma diminuída a partir de um certo ponto. Então eu quis trazer aqui o fato de ele ser um dos 4 roteiristas originais, porque apesar dele ainda estar lá e ele ser, né, um roteirista competente, etc., por conta desse talvez envolvimento aí com outros projetos, ele também não tivesse tão assiduamente dedicado ao American Horror Story. No Rotten Tomatoes, essa temporada ficou com 53% de aprovação e com 7.5 no IMDb. Vale a gente lembrar que essa temporada é sobre política, num momento muito polarizado ali politicamente nos Estados Unidos. Ela é sobre a eleição, mas ela foi depois da eleição do Trump, então não estava nesse momento meio tenso pré-eleição, já tinha acontecido. Mas, de qualquer forma, é uma série que toca num ponto ali bem sensível, um ponto que talvez tenha desagradado algumas pessoas que eram fãs da série, não sei muito o que essa galera tava fazendo lá vendo a série, que claramente não tava vendo direito, mas ainda assim é compreensível do porquê que ela foi um pouco menos bem recebida, né, já que ela toca nesse ponto que pode fazer uma galera ficar meio desagradada. Mas é isso, galera, eu vou parar por aqui na cronologia de American Horror Story pra gente analisar a Era de Bronze e essa transição pra Era de Bronze no próximo vídeo, mas de qualquer forma quero saber o que vocês acham dessa divisão aí que foi feita, né, mais uma vez quero reiterar aqui que não foi uma divisão que a gente fez, a gente viu esse conteúdo num vídeo gringo e a gente decidiu trazer pra vocês, até porque eu queria comentar esse conteúdo com vocês, adicionar aí as minhas perspectivas em relação a isso e quero saber também as opiniões de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa divisão, se vocês concordam, se vocês observam alguns outros pontos aí de virada, de mudança grandes em American Horror Story que não foram citados aqui, e fiquem tranquilos que vai ter sim muito conteúdo aí da 12ª temporada da série aqui no canal. Só quis trazer isso porque eu sei que é interessante aí pra quem é fã da série há muitos anos, que acompanha todas essas mudanças há muitos anos e que fica interessado por esses dados que também me interessam. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que nossas redes sociais estão aqui na descrição, assim como o meu canal pessoal e o meu Apoia-se. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.